Pessoal, agora são exatamente 23 horas e 52 minutos da quarta-feira. Esse vídeo aqui, se tudo correr bem, vai ao ar na quinta-feira à noite, às 7 da noite. Para vocês verem como eu gosto muito do que eu faço aqui, não é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo à meia-noite. Depois de terminar de gravar, vou subir pro Drive, juntar as imagens, mandar pro editor, enfim, com certeza vou dormir hoje depois das 2 da manhã, mas é por uma boa causa. E vamos falar nesse vídeo sobre um tema mais leve, digamos assim. Será que a crise está chegando ao fim finalmente? Olha só, tivemos nos últimos dias e semanas muitas notícias boas do ponto de vista econômico. O dólar está em R$ 4,93, é um dos patamares mais baixos dos últimos meses. Olha só, nesse último mês ele teve uma queda aí de aproximadamente 1%, mas se a gente olhar para os últimos 6 meses, a queda do dólar é de mais de 8%. Aliás, uma boa oportunidade para quem quer começar a investir no exterior agora, porque mais dia, menos dia, esse dólar vai voltar a subir. Essa é uma das poucas certezas que a gente tem na vida, que o dólar vai se valorizar frente ao real. Talvez não no curto prazo, mas no médio e longo prazo é extremamente provável. Além disso, outra notícia boa, você que investe em fundos imobiliários, como eu, deve ter visto nos últimos dias seus fundos imobiliários, pelo menos a maior parte deles, se valorizando. Olha só, no último mês, o IFIX, que é o índice que mede o comportamento dos fundos imobiliários, subiu mais de 6%. O IFIX está em 2.990 pontos. Há muito tempo que a gente não via o IFIX assim tão próximo dos 3.000 pontos. E, inclusive, olha só essa notícia, o IFIX completou 15 sessões seguidas no positivo, a maior série desde junho de 2020. E se a gente olhar para o Ibovespa, ou seja, o índice que acompanha as ações das principais empresas negociadas na Bolsa de Valores, no último mês subiu mais de 3%, tá? Em 109 mil pontos, quase 110 mil pontos. E, aliás, me conta aqui nos comentários, você já investe em fundos imobiliários, em ações, investimentos fora do Brasil, ou você está só na renda fixa? Conta aqui para mim nos comentários. E antes de continuar, um aviso importante também, pessoal. Essa aqui é a última chamada para a quinta turma do meu curso Liberdade Financeira. A gente tem, nesse momento, mais 7 vagas disponíveis, são as últimas 7 vagas. Preenchidas ou não essas vagas, as inscrições terminam agora nesse domingo, dia 21 de maio, porque no dia 24 de maio, quarta-feira, eu já vou fazer a primeira live para a quinta turma do curso. Então, se você tem interesse em aprender comigo, a investir bem o seu dinheiro, essa é a última chamada. Mas voltando aqui para o tema do vídeo, pessoal, se a gente olhar para o que está acontecendo aqui no Brasil, a gente vai ver que estamos, digamos, com os ânimos políticos um pouco mais calmos. A gente já passou por aquela turbulência da transição do poder, aquela confusão do 8 de janeiro. E claro que ainda tem muito embate entre a direita e a esquerda, e vai ter muito embate aí pelos próximos anos, isso é certo, mas algumas coisas importantes começam a caminhar, em especial o arcabouço fiscal. A Câmara, inclusive, aprovou agora a urgência para a apreciação do novo arcabouço fiscal e deve ser aprovado muito em breve, com algumas mudanças que estão sendo propostas pela oposição. Enfim, deve sair no final das contas alguma proposta ali intermediária que não vai agradar 100% à direita, não vai agradar 100% à esquerda, vai ficar alguma coisa no meio do caminho. E se a gente olhar para o cenário mundial, a gente vai ver lá que o PIB da zona do euro voltou a crescer no primeiro trimestre, a Europa não entrou em recessão e o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos também aumentou um pouquinho, 1,1%, ficou inclusive abaixo das expectativas, mas ainda assim
houve um crescimento nos Estados Unidos. Tem muitos economistas que apontam que os Estados Unidos devem entrar em recessão, mas não é algo totalmente certo. E de qualquer forma, parece que a economia do mundo como um todo está entrando numa fase de um pouco mais de calmaria depois de toda aquela turbulência que a gente veio passando desde a Covid, desde a pandemia. E a grande questão é, a crise está chegando ao fim? Será que é hora de começar a investir em ações, em fundos imobiliários, a fazer investimentos no exterior para aproveitar as oportunidades que vão surgir quando a economia começar de fato a se recuperar? E pessoal, o que precisa ficar claro para você, principalmente, que entrou nesse mundo dos investimentos há menos tempo, é que a economia trabalha em ciclos. Então, a gente sempre teve na história econômica mundial e sempre teremos na história econômica mundial ciclos. Ciclos de euforia em que tudo está indo bem, tudo está crescendo, tudo está se valorizando, empregos sendo gerados, consumo, produção, tudo às mil maravilhas. Até que a gente começa a ter um problema de inflação. Quando isso começa a acontecer, o que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa de juros para combater a inflação. E quando essa taxa de juros sobe, a economia começa a se desaquecer, porque juros mais altos fazem com que as pessoas consumam menos, as empresas vendem menos, o desemprego aumenta, os ativos de renda variável, ações, fundos imobiliários se desvalorizam, porque todo mundo vai colocar o seu dinheiro na renda fixa, porque a renda fixa está pagando melhor. E esse é basicamente o cenário que a gente está vivendo hoje. A gente está com taxas de juros bastante elevadas, a gente está com o desemprego subindo, a gente está com um monte de empresa quebrando, em parte, inclusive, por conta desses juros altos, mas a gente está agora chegando a um momento de transição. Se tudo correr bem, o que vai acontecer? A taxa de juros vai começar a cair, as pessoas vão consumir mais, a renda variável vai se valorizar, ações e fundos imobiliários, e a gente vai voltar para aquele cenário de euforia. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui para esse gráfico que mostra o histórico da taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa Selic, lá desde o ano de 2003, lá do começo do primeiro mandato do Lula até os dias atuais. Então veja só, lá atrás, quando o Lula assumiu a presidência a primeira vez, as taxas de juros chegaram a bater 26,5%. É claro que havia toda uma conjuntura política, econômica daquele período que fez com que as taxas ficassem tão altas assim. Depois os juros caíram, depois subiram, caíram, subiram, caíram, subiram. Você vê como a taxa de juros funciona de forma cíclica, assim como a economia. Lá no final da Dilma, naquela época do impeachment, os juros bateram 14,25%. Depois que a situação se estabilizou, começaram a cair. Aí a gente teve a pandemia, os juros tiveram que despencar para os níveis mais baixos da história, 2%, para incentivar a economia, a reativação da economia depois daquele período péssimo da pandemia, mas isso gerou um aumento da inflação muito grande no Brasil e no mundo todo, e o Brasil teve que subir muito os seus juros, assim como o resto do mundo. Então hoje a gente está com esses juros em 13,75%. Nos Estados Unidos, os juros estão em 5,25%, também é um patamar altíssimo para os padrões americanos, estava em praticamente zero antes da pandemia. E na Europa, os juros hoje estão em 3,25%, que também é um patamar assim extremamente elevado para os europeus, tendo em
vista que o normal da Europa é ter juros zero ou próximo de zero. Então veja, a gente está nesse momento em que tudo parece perdido e qual que é o próximo passo? O próximo passo é a Selic começar a cair, já está praticamente certo que a Selic vai começar a cair no segundo semestre desse ano, porque a inflação agora está ficando mais controlada e o Banco Central vai ter provavelmente condições de começar a baixar os juros no segundo semestre, inclusive agora com a provável aprovação do arcabouço fiscal que está para acontecer em breve, o que também vai ajudar em relação às perspectivas econômicas futuras e, consequentemente, isso melhora a economia, as perspectivas econômicas. E caindo os juros, as pessoas voltam a consumir, o desemprego se reduz, as empresas ficam numa situação mais confortável. Aliás, o varejo tá sofrendo pra caramba agora com essa crise toda, com esses juros nas alturas. Basta a gente ver que essa semana Magazine Luiza reportou um prejuízo milionário nesse primeiro trimestre. As ações despencaram 22% depois de já terem derretido muito ao longo dos últimos meses. As lojas americanas entraram em recuperação judicial no começo desse ano. Inclusive, olha só esse gráfico, uma perda de mais de 88% no valor das ações do início desse ano para cá. Marisa anunciou essa semana que vai fechar mais de 90 lojas esse ano por conta da crise financeira que ela está atravessando. Olha só, no último ano as ações da Marisa despencaram mais de 70%. Enfim, varejo é um segmento super arriscado, eu sempre falo isso. Tem muita gente que cai de paraquedas no mundo dos investimentos, vai investir em ações do varejo, um dos piores setores da economia para se investir, porque é um setor que sofre muito com crise econômica, com juros altos. E não só o setor de varejo, né? Tem também outros setores que são muito afetados por crises e juros elevados, principalmente o setor do turismo. Olha aqui as ações da CVC, por exemplo, no último ano, perderam 75% do seu valor. Olha só as ações da Gol, companhia aérea, perderam quase 50% do seu valor no último ano. Então, pelo amor de Deus, cuidado, fuja desses setores que ficam expostos demais a esses ciclos econômicos. Varejo, turismo, transporte aéreo, são segmentos péssimos para se investir. Eu sempre falo, tem tanto segmento bom para se investir na bolsa de valores, segmentos estáveis, que dificilmente são afetados por crises ou que são afetados em escala muito menor. Setor bancário, energia, saneamento, seguros, comunicações, são segmentos que as pessoas sempre vão consumir com crise ou sem crise. Mas enfim, eu falei tudo isso aqui para mostrar que a gente tá naquela fase do desespero, naquela fase que parece que tudo está perdido, que a economia vai afundar ainda mais, que não vai ter salvação. E é o momento de se fazer bons negócios, é o melhor momento para você entrar na renda variável, para você investir em ações, em fundos imobiliários. Aliás, esses ativos já estão se valorizando, como eu falei, já estão se valorizando há algumas semanas, há alguns meses, e a tendência é que continuem se valorizando, principalmente a partir do segundo semestre, quando de fato a Selic começar a cair, quando as pessoas começarem a ver que as coisas estão melhorando, mas aí os preços já estarão mais altos. É o que sempre acontece, a pessoa entra na renda variável quando ela já tá cara, aí depois quando ela cai, fica barata, se desvaloriza, a pessoa vende tudo no prejuízo, quando na verdade você tem que fazer o contrário, você tem que entrar na renda variável quando ela tá barata ainda, que é o caso agora, e se desfazer da renda variável, ou pelo menos vender uma parte dessa renda variável para embolsar os lucros quando ela está cara, ou então você investir com a estratégia do buy and hold, que você vai investir em renda variável para o longo prazo, em boas ações, boas pagadoras de dividendos, sem ficar olhando tanto para esses ciclos econômicos, que no final das contas é o que eu faço, que é a estratégia mais fácil. Para que comprar ações dessas empresas arriscadas do varejo, de viagem, de transporte aéreo, se a gente tem
tanto segmento bom, tanta empresa boa para investir na bolsa de valores para você manter na sua carteira para o longo prazo. Mesma coisa fundos imobiliários, você compra bons fundos imobiliários e mantém na sua carteira para o longo prazo, não precisa ficar se preocupando com essas oscilações econômicas, mas o ponto é, para quem está começando agora é um momento muito interessante, é uma oportunidade de ouro que está se abrindo. Ah, Alexandre, então eu vou tirar toda a minha renda fixa e colocar tudo em renda variável? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Você precisa ter sempre dinheiro na renda fixa para reserva de emergência, para os seus projetos de prazo mais curto, projetos de médio prazo. Renda variável é para o longo prazo, é aquele dinheiro que você vai investir com horizontes de 10 anos, 20 anos, pensando na aposentadoria para dar uma turbinada na sua carteira. E isso também precisa estar de acordo com o seu perfil de investidor. Se você for uma pessoa super conservadora, não tem problema você ter quase tudo ou tudo na renda fixa, apesar de boas oportunidades que estejam surgindo na renda variável. Se você tem um perfil um pouco mais moderado ou arrojado, aí você vai ter um percentual da sua carteira na renda variável com esse foco de longo prazo, que é o que eu mesmo faço. Eu tenho hoje em torno de 60% da minha carteira na renda fixa e 15% em fundos imobiliários, mais 15% em ações e outros 10% no exterior. Mas pretendo aumentar agora um pouquinho mais a minha exposição a ações e fundos imobiliários, justamente porque esse é um momento muito interessante, um momento de ouro para entrar na renda variável. A taxa Selic vai começar a cair, a renda fixa vai render menos e a renda variável tende a se valorizar. E pessoal, lembrando mais uma vez, essa é a última chamada para você fazer parte da 5ª turma do meu curso Liberdade Financeira. São as últimas vagas, as inscrições vão encerrar domingo, independentemente de termos preenchido essas vagas ou não, porque na semana que vem já tem a primeira live, o link para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo e conta aqui para mim nos comentários. Você já investe em renda variável, ações, fundos imobiliários, você já faz investimentos no exterior ou você ainda está 100% na renda fixa? Conta aqui para mim nos comentários. Desejo muito sucesso, bons investimentos, um forte abraço e até o próximo vídeo.